Fala, hacker do meu coração, professor Hélio Hacker na área, com você, mais uma aula de matemática, vamos junto? Lembrando que a prova de matemática do Enem é dividida em 7 competências matemáticas, né? Eu vou fazer um resumão aqui, rápido, de cada uma dessas competências. Na competência 1, a gente vai fazer as questões de aritmética. E o que você precisa saber para matar as questões de aritmética do Enem? As 4 operações. Aí você vai me falar, pô, professor, mas as 4 operações é moleza, mas você tem que dominar as 4 operações. Os números pequenos, nos números grandes, nos positivos, nos negativos, né? Nos decimais, nas frações, nas raízes, nas potências. Inclusive, vai ter uma questão hoje nossa na aula aí sobre raízes, sobre potência, tem que dominar, tá certo? Essa é a competência 1, aritmética, né? Competência 2, geometria plana espacial. O que vai cair na geometria plana espacial na competência 2? Você vai ter as questões de áreas e volumes. Área na geometria plana, volume na geometria espacial. O Enem também adora um conceito da geometria chamado visualização geométrica, planificação de um sólido, projeção ortogonal, vista superior, vista frontal, vista lateral. A visualização geométrica da questão. Isso aí na competência 2 também é um assunto importante. Na competência 3, escalas e medidas. Você vai ter aquela escala lá da geografia, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão. Pegou a visão, meu hacker? O que é a escala? É você reduzir, pegar da vida real, reduzir, botar no desenho. Ou pegar no desenho, ampliar e jogar para a vida real. E aquele número 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão, você vai dividir ou multiplicar por aquele número as medidas. Mas se você estiver reduzindo, você divide. Se estiver ampliando, você multiplica. Ah, professor, o que vai cair no Enem disso aí? Eles vão te dar as medidas no desenho e pedir a medida real. Você multiplica pela escala. Ou eles vão te dar a medida na vida real e pedir a medida do desenho. Você divide pela escala. E na parte de medidas aí, professor, na competência 3, o que vai cair na competência 3, na parte de medidas? Transformação de unidade de medida. Transformar a unidade de medida. Né? Principalmente em 4 escalas importantes. O metro, o grama, o litro e o tempo. Né? Horas, minutos e segundos. Beleza, meu hacker? Então tá aí toda a competência 3, né, a competência de matemática do Enem. Na competência 4, talvez a competência mais importante de todas, você vai ter os conceitos de proporcionalidade. Pegou a visão, meu hacker? 5 assuntos importantíssimos nesse conceito aí da proporcionalidade, que é a razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. A regra de 3 talvez seja a ferramenta matemática mais importante de todas, porque ela aparece em todas as competências, né? Em todas as 7 competências, a regra de 3 vai aparecer e vai aparecer em outras provas do Enem, né? Nos outros assuntos do Enem, né? Além da matemática, física, química, biologia, até na humanas você vê regra de 3, tá certo? Então fica ligado à competência 4, proporcionalidade, é uma competência fundamental. Talvez a competência onde apareça o maior número de questões na prova de matemática, a competência 4, proporcionalidade. Na competência 5, você vai ter as questões de funções e gráficos. Aí está o X da questão. Toda a parte de álgebra está nessa competência aí, na competência 5, funções e gráficos. Você vai ter questões aí de funções, equações e inequações, principalmente do primeiro e do segundo grau. Né? E vai ter os gráficos também, vai ter que saber que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta e o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Tem que dominar esses conceitos, certo? Na competência 6, você vai ter os gráficos e as tabelas. Talvez a competência mais fácil de todas. Por quê, professor? Eles vão te dar um gráfico ou vão te dar uma tabela e vão pedir para você concluir alguma coisa a partir daquele gráfico ou a partir daquela tabela, certo? Usando as ferramentas da matemática, os assuntos da matemática aí. É uma competência bem tranquila. Na competência 7, você vai ter as questões de estatística e probabilidade. O que cai na estatística, professor? Média, moda e mediana. São 3 assuntos que o Enem adora. Né? E a média, tem que lembrar, média simples e média ponderada. A gente percebe uma tendência nos últimos anos a aparecer muita média ponderada, aquela média que leva em consideração os pesos, tá certo? Na estatística ainda você tem que dominar o conceito de frequência absoluta, frequência relativa.
O que é frequência absoluta? É um número absoluto, é um número real. O que é frequência relativa? É um número percentual. Quantos por cento aquele número corresponde de um total? E isso é relativo. Às vezes a gente fala, 50 é muito, depende. É 50 comparando com 100, é 50 em 1000, é 50 em 1 milhão, não é verdade? Então, isso é a frequência relativa, tá certo? Isso na estatística. A competência 7 ainda vai falar da probabilidade, a probabilidade de um evento acontecer. Você pode ter a probabilidade simples ou a probabilidade sucessiva. A probabilidade de um evento acontecer é a probabilidade simples. A probabilidade de um evento, de eventos sucessivos acontecerem, probabilidade sucessiva. Então, estou fazendo aqui um resumo das 7 competências matemáticas, né? Porque as 45 questões de matemática do Enem estão divididas nessas 7 competências. A gente vai ter de 6 a 8 questões aí dentro de cada uma dessas 7 competências, tá certo? Que você precisa dominar. Eu estou falando para você aqui o que cai e agora a gente vai ver como cai. Eu vou sempre fazer uma questão aqui com você, vou fazer algumas questões dentro dessas 7 competências matemáticas. Eu vou te dizer, ó, essa questão é dessa competência. É assim que cai e eu vou te mostrar como cai, certo? E como resolver, nós vamos resolver juntos aqui. Beleza, meu hacker? Tamo junto, você é meu fechamento. Me acompanha aqui nas aulas do YouTube, aqui, me acompanha nas redes sociais, eu tenho certeza que a prova de matemática vai ser a sua maior nota no Enem. Acredita em mim? Vem comigo. Então, tá aí, nós somos o time hacker, os hackers da matemática, tá certo? E a nossa missão, hackear a matemática, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade. Simples assim. E você agora é time hacker. Vem comigo. Vamos fazer a primeira questão aí na competência 1, aritmética. A questão caiu no Enem 2016. Vamos nessa. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e a renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. A matemática é presente em tudo, tá vendo? IDH não é um conceito da matemática, né? É um conceito aí, acho que da sociologia, não sei. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X. O segundo país recebeu o valor raiz quadrada de X. Observa que tem um rabinho da raiz quadrada aí, acho que faltou só a perninha de cima aí. O terceiro recebeu o valor X elevado a 1/3. O quarto recebeu um valor X ao quadrado. E o último recebeu o valor X à terceira. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Ou ninguém ficou com 0 ou ficou com 1. Qual desses países obteve o maior IDH? Parece uma questão complicada, uma questão literal, você não tem valores, mas a gente vai ver, a gente vai dar uma hackeada nessa questão aí. Vamos lá? Olha o que eu fiz aí. Primeiro, eu trabalhei com a potência, peguei o valor x elevado a 1/3, transformei essa potência fracionária aí. Eu não sei se você sabe, meu hacker, mas a potência fracionária ela é uma raiz. O denominador é o índice que fica lá fora e o numerador é o expoente que fica dentro da raiz, tá certo? Então a potência fracionária ela é uma raiz. O que você vai ter x elevado a 1/3? Na verdade, você vai ter a raiz cúbica de x elevado a 1. Se fosse 2/3, x elevado a 2/3, era a raiz cúbica de x elevado a 2. O número que está embaixo vai para fora, da potência, e o número que está em cima fica ali dentro, no expoente. Beleza? Então, eu reorganizei os valores. Então, a gente vai ter o quê? X, raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, x elevado a 2 e x elevado a 3. E aí eu estou te dando uma dica de sagacimática aí, uma dica de sagacidade. Sempre que o exercício não der um valor, você dá 1. Pegou a visão, meu hacker? Sempre que você ler uma questão de matemática, você desconfiar que a questão é literal, que a questão não tem valores, dá um valor para a questão, beleza? E que valor que eu dei? Eu dei o valor x igual a 1 sobre 64. Vamos supor
que o x é 1 sobre 64. Por que 1 sobre 64? Porque a questão falou que tem que ser um valor entre 0 e 1. Não pode ser maior que 1. Então, é uma fração, né? E aí essa fração tem que ser menor que 1, eu dei o valor 1 sobre 64. Por que, professor, 1 sobre 64? Por que não 1 sobre 63? Porque o 64, ele tem raiz cúbica, por exemplo. Porque o 64, ele tem raiz quadrada, por exemplo. E aí a gente vai conseguir calcular numericamente, com muita facilidade, aqueles 5 valores que a gente tem que calcular ali. Você pegou a visão, meu hacker? Pegou a visão? Então, o exercício não deu valor, você dá 1. Mas você dá um valor que te ajuda. Você dá um valor que facilita a sua vida. Na porcentagem, que valor que a gente dá nas questões de porcentagem? O 100. Porque o 100 facilita a sua vida. É muito fácil calcular 28% de 100. Dá 28. Aí você, numa questão de porcentagem, você vai dar o valor 95? Pode. Mas quanto é que dá 28% de 95? Vai te dar trabalho, né? E você é um hacker, você é um sagaz. Você não vai fazer as coisas para te dar trabalho. Então você coloca um valor, né, que vai te ajudar. E o 1 sobre 64 é um valor que vai me ajudar ali. Isso é ser hacker, meu hacker. Tá pegando a visão? Aqui, ó, Hackmática. Hackear a matemática para você, detonar as questões do Enem, entrar na faculdade. Essa é a nossa missão e vai ser simples assim, vai ser fácil. Vamos lá. Então, o primeiro valor deu 1 sobre 64. Olha lá, x, raiz quadrada de x, raiz cúbica de x ao quadrado, x à terceira. Vamos nessa. Eu quero saber qual é o maior IDH desses aí. Vamos nessa. Primeiro valor é o x, 1 sobre 64. Segundo valor, raiz quadrada de x, raiz quadrada de 1 sobre 64. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 64, 8. Então, eu já vou ter o segundo IDH, 1/8. Depois, eu vou ter a raiz cúbica de x, raiz cúbica de 1 sobre 64. A raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 64 é aquele número que vezes ele mesmo e vezes ele mesmo de novo, né? Ele elevado a 3 vai dar 64. Que número é esse? 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, eu tenho o terceiro IDH, 1/4. O quarto IDH é o x ao quadrado. Então, é 1 sobre 64 ao quadrado. Esse 64 ao quadrado vai dar um número gigantão lá. Você saber. Você não é talento, você é hack, então você nem saber qual é. E o x ao cubo vai dar 1 sobre 64 ao cubo. Também não precisa calcular. Você é maluco, né? Você não é talento. Quanto menor o denominador, maior a fração. Olha essa frase, meu hacker. Olha essa frase que bonitinha. Quanto maior o denominador, todo mundo tem um em cima, ó. Quanto maior o cara que você está dividindo aqui embaixo, quanto maior esse número, menor vai ser o resultado. Verdade ou mentira? Pega 1 dividido por 1 milhão, resultado pequenininho. Pega 1 dividido por 1 milhão, 1 bilhão, resultado. Agora, se você pegar 1 dividido por 1, dá 1, o resultado começa a crescer. Se você diminui o denominador, o resultado aumenta. Se você aumenta o denominador, o resultado diminui. O número diminui demais, né? Eu quero pegar o maior IDH. Então, eu tenho que pegar a fração com o menor denominador. Quanto menor o denominador, maior é a fração. Pegou a visão, meu hacker? Assim, o IDH 1/4 é a maior fração de todos, é o maior IDH. Né? De todas as frações aí, o 1/4 é o maior IDH. Resposta certa, letra C. Pegou a visão? Então, eu sempre dou esse conselho para os meus hackers, para o meu time hacker, né? Eu sempre dou esse conselho. Agora você pega essa questão, volta nela, tenta fazer sozinho. Não conseguiu? Olha a minha solução. Amanhã você pega essa questão novamente, tenta fazer sozinho. Não conseguiu? Olha a minha solução. Na terceira vez, você faz sozinho e nunca mais vai precisar olhar a minha solução. Beleza? Mas sempre que precisar, vem aqui no YouTube, pega a minha aula, tá salvo ali para você. Isso é estudar matemática para o Enem. E eu sou o seu personal teacher. Eu sou o seu técnico, o seu treinador, e eu tenho certeza que a prova de matemática do Enem vai ser a sua maior nota. Confia em mim, me acompanha aqui nas aulas no YouTube, sempre fica com a gente aqui, me acompanha lá nas redes sociais, que nós vamos
detonar a prova de matemática do Enem. Show? Vamos para a próxima questão. Continuando a nossa aula 33 aqui de matemática, vem comigo, a gente vai fazer uma questão agora na competência 2 de matemática. A competência é a geometria plana espacial, já falei com você, meu hacker. Nessa competência 2, geometria plana espacial, a gente vai ter as questões de áreas, volumes e visualização geométrica. Os 3 assuntos que mais caem, eu acho, nessa competência 2 aí, geometria plana espacial. Áreas, volumes e visualização geométrica. Beleza? Então, na parte de área aí na geometria plana, volume na geometria espacial e visualização geométrica é você conseguir planificar um sólido, observar a planificação de um sólido ou montar um sólido a partir da planificação, é você enxergar a visão frontal, a superior, a visão lateral, é você fazer uma projeção ortogonal, fazer uma projeção ortogonal. Então, isso tudo são assuntos importantes aí da geometria plana espacial que vão cair no Enem, assuntos que vão cair no Enem, que você precisa dominar com segurança. Beleza? Vamos fazer uma questão agora? Na competência 2 aí, geometria plana espacial, essa questão caiu no Enem 2012, tá certo? Lembrando que aqui, o professor Hélio Hacker, você vai ver o que cai e como cai. Por isso que a gente sempre resolve questões que já caíram no Enem e juntos a gente vai vendo aqui, faz a teoria junto com a solução do exercício, faz tudo junto, porque nosso objetivo é hackear. O que é hack em inglês? Cortar caminho, pegar um atalho, fazer a matemática mais fácil para você. Esse é o nosso objetivo, beleza? Essa questão caiu aí no Enem 2012. Um reservatório de uma cidade estava com 30 metros cúbicos de água no momento em que iniciou um vazamento estimado em 30 litros por minuto. Depois de 20 minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica chegou ao local e gastou exatamente 2 horas para consertar o sistema e parar o vazamento. O reservatório não foi reabastecido durante todo o período que esteve com o vazamento. Qual foi o volume de água que sobrou no reservatório em metros cúbicos no momento em que parou o vazamento? Uma questão prática, uma questão contextualizada, uma questão bacana, um problema de vazamento. As questões de matemática trabalham muito com esse conceito de vazão. O tanto de água que vaza, que passa numa determinada unidade de tempo, que pode ser vazão litros por segundo ou litros por minuto, ou pode ser litros por hora também. Certo? Vamos ver minha solução bonitinha aí? Então vamos nessa. Então presta atenção aí, meu hacker. Qual é a situação? Então, o reservatório começou um vazamento. A vazão é de 30 litros por minuto. Então, esse reservatório ficou vazando 20 minutos. O que o professor Hélio Hacker fez? 20 minutos vezes 30 litros por minuto. Olha a primeira linha lá, que bonitinha lá, ó. Desculpa, 20 minutos vezes 30 litros por minuto. Vazou 600 litros em 20 minutos. Então, vazaram 600 litros aí em 20 minutos. Por que o 20 minutos é importante? Porque o texto disse que depois desses 20 minutos chegou a equipe técnica para consertar esse vazamento aí, meu hacker. Tá pegando a visão? E essa equipe técnica ficou quanto tempo para consertar esse vazamento aí? 2 horas. Como a vazão é litros por minuto, o que um hacker vai fazer? Transformar as 2 horas para minutos. E 2 horas são quantos minutos? 120 minutos. Lembra que eu te falei na competência 3, escalas e medidas? Você tem que dominar a transformação na unidade de medida de tempo, hora, minuto, segundo, olha ela aí. 2 horas, 120 minutos. O tempo do conserto. Continuou vazando. Enquanto estava consertando, continuou vazando. Claro, os caras não são mágicos, os caras estão consertando. 120 minutos. A vazão é de 30 litros para cada 1 minuto. O que a gente vai fazer, meu hacker? 120 vezes 30, para saber quantos litros vazaram aí. Vazaram 3.600 litros em 120 minutos, que é o 120 vezes 30. 3 vezes 12, 36, acrescenta 2 zeros, 3.600. É assim que um hacker multiplica. Mental de cabeça, nada de papel, vai dar uma de talento não, botar na munheca não. 120 vezes 30,
3 vezes 12, 36. Mais 2 zeros, 3.600 litros. Pegou a visão, meu rato? 3.600 litros vazaram nas 2 horas do concerto, mais 600 litros que vazaram nos 20 minutos antes da equipe chegar. Ao todo vazaram 4.200 litros, foi o total do nosso vazamento. E aí, eu lembro, já fiz isso aqui várias vezes, você colocar o cartaz sagaz. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 30 metros cúbicos, que é a capacidade, que é o volume desse reservatório, vai dar 30 metros cúbicos vezes 1.000 litros, 30.000 litros. Então o exercício nos deu o volume do reservatório em metros cúbicos, não deu em litros. Nós temos que transformar para litro, porque o tempo todo a gente está falando de litros. Tá? Vamos transformar para litro. Então a gente vai ter o quê? 1 metro cúbico, 1.000 litros. Você tem que levar essa ideia, essa formulazinha aí para o Enem. 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Por isso, cartaz sagaz é importante. Você bota o cartaz sagaz na parede do seu quarto, pega um durexzinho, pega uma folha de chamex, uma folha de caderno, faz bem grandão, escreve 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. E fica olhando para aquilo na parede do seu quarto. 1 semana, 2, 3, na 4ª semana você já decorou, acabou. Pode tirar o cartaz e jogar fora. 30 metros cúbicos vezes 1.000 litros, 30.000 litros. O reservatório tinha 30.000 litros. Quantos litros vazaram? 4.200. 30.000 vezes 4.200, menos 4.200. Ficaram quantos litros lá? 25.000 litros e 800. Aí você transforma agora para metros cúbicos novamente. Porque a resposta está em metros cúbicos. 30.000 litros são 30 metros cúbicos. 25.800 litros, 25,8 metros cúbicos. Resposta certa. Letra C. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto? Tamo junto? Beleza? Então tá aí uma questão na competência 2, geometria plana espacial. Tô hackeando a questão aqui para você, fazendo a questão com bastante tranquilidade, para que você domine todos os conceitos aí, para que você saiba o que cai e como cai na prova de matemática do Enem. Beleza? Vamos para a próxima questão. Continuando a nossa aula 33 aqui, meu hacker. Vem comigo? Essa questão que nós vamos fazer agora está na competência 3, escalas e medidas. Essa questão caiu ano passado, olha que questão bacaninha, uma questão bem fresquinha. É muito legal fazer questões que caíram recentemente para a gente ver as tendências do Enem. Né? Qual a tendência nas coisas que o Enem está cobrando? A gente percebe que o Enem, por exemplo, vou dar um exemplo lá de um conceito lá da competência 7, estatística e probabilidade. O Enem, edições anteriores, cobrava muito média simples. E a gente percebe que nos últimos anos a tendência é de começar a cobrar a média ponderada, que leva em consideração os pesos. Tá certo, meu hacker? Vamos junto? Então vamos junto. Essa questão caiu no passado. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar os clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda dos imóveis. Claro, né? Quem não gosta de ver uma maquetezinha bonitinha, bem feita, você tem uma visão, você tem uma ideia de como vai ser o empreendimento, né? Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete, projetada pela construtora em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30.000 litros de água. Em um eventual falta d'água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Olha aí que bonitinho aí, deu a escala, né, do reservatório que está lá na maquete, tá certo? Um reservatório de água com capacidade para 45 centímetros cúbicos, tá aí. Olha que bonitinho aí, né? Vamos ver a nossa solução aí. Tá aí, nosso reservatóriozinho na maquete. 3 centímetros por 5 centímetros por 3 centímetros. Essa aí é a maquete. Show de bola? Show de bola? Está na escala de 1 para 200. Vamos descobrir as medidas na vida real?
Vamos descobrir as medidas do reservatório na vida real? Vamos, meu hacker? Vamos comigo? Então vamos. É só multiplicar. A escala nada mais é do que multiplicar ou dividir. Se você está reduzindo, você divide por 200. No caso aí, deu as medidas na maquete, que é a medida na vida real. Você multiplica por 200. A vida real é 200 vezes maior do que a maquete. Simples, meu hacker. Muitos alunos complicam, acham que escala é uma questão complicada. Nada. Aqui no mundo hacker, hack, cortar caminho, pegar o atalho, tornar a matemática mais fácil para você. Vamos lá, 3 centímetros vezes 200. Alguém vai me perguntar, professor, mas o exercício não falou que a maquetezinha, que o reservatóriozinho na maquete é 3 centímetros por 5 por 3. O que o exercício falou? Que o volume desse reservatóriozinho é 45 centímetros cúbicos. A gente precisa das medidas para fazer a ampliação, para fazer aquela multiplicação. Só com 45 centímetros cúbicos eu não consigo. Aí o que eu fiz? Fiz o desenho do reservatóriozinho na maquete e fiz as medidas de forma a dar 45 centímetros cúbicos. Lembra que eu falei aí, né? Uma questão passada aí, o que eu falei? Se o exercício não te deu as medidas, você dá uma medida. Então, olha, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 3, 45 centímetros cúbicos. Eu fiz umas medidas ali de forma que dê 45. E o Enem já bota 45 de forma que dá para fazer 3 medidas multiplicando, dá os 45 facinho. O Enem facilita a sua vida, meu raio. Pegou a visão? Então, eu fiz 3 vezes 200, 600 centímetros. 5 vezes 200, 1000 centímetros. 3 vezes 200, 600 centímetros. A gente vai transformar tudo para metro, né? 600 centímetros dá 6 metros, 1000 centímetros dá 10 metros e 600 centímetros dá 6 metros. Então, vou ter um reservatório 6 por 10 por 6. O volume, comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou área da base vezes a altura, tanto faz. Eu prefiro a área da base vezes a altura, que é uma fórmula mais universal. Então, o volume vai dar 360 metros cúbicos. Olha novamente aparecendo a nossa regra hacker. É o nosso cartaz sagaz, nosso cartaz hacker aí que você botou lá na parede do seu quarto. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 360 metros cúbicos vezes 1000, 360 mil litros. E aí a gente vai ter, né, 360 mil litros. Para quantos dias vai dar essa caixa d'água? Se você lembrar, o texto falou, olha para o texto aí, olha o que o texto falou aí, olha o que o texto falou. São gastos, nesse condomínio, são consumidos 30 mil litros de água por dia. Olha o que o texto falou, 30 mil litros de água por dia. O nosso reservatório tem 360 mil litros, dividido por 30 mil, que é 30 mil litros por dia. Esse reservatório nosso vai durar 12 dias. Resposta certa, 12 dias. Vamos olhar qual é a alternativa. Alternativa letra C. 12 dias, alternativa letra C. Tá aí nossa solução bem bonitinha aí. E é o que eu sempre falo. Faz a questão sozinho novamente. Se não conseguir, volta aí no vídeo. Vem aqui no YouTube, assiste nossa aula novamente. Depois, amanhã, tenta fazer de novo. Não conseguiu? Olha nosso vídeo, tenta novamente. Na terceira vez que você fizer isso, se a questão for fácil ou média, você já vai estar sabendo fazer a questão. Show? É assim que você aprende matemática, meu hack. Pegou a visão? Tamo junto? Sou o professor Hélio Hack, vou ficando por aqui. Espero você na nossa próxima aula. Show?